E saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos dirigir-se a oração. E após vamos estar louvando ao Senhor com hino, dando início nesta manhã. Oramos. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, meu Deus, te agradecemos ao Senhor por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor. Continue abençoando, Senhor, dando dia de paz, dia de vitória. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 212. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos elitos marcha impoluta. Certo que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combate contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo,
vida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura, palavra de Deus. Quero convidar aqui o cooperador Edson, que estará fazendo a leitura especial nesta manhã, na escola dominical. Glória a Deus. Isso. Salve os irmãos, capaz do Senhor. Amém. A nossa leitura bíblica está no livro de Neemias, capítulo de número 5, versículo 1, 6 e do 6 ao 12. Assim fala o primeiro versículo. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses, e vós outra vez rendereis vossos irmãos, obedeciam a nós. Então se calaram e não acharam quem responder. Disse mais: não é bom que o que fazeis. Porventura, não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro-lhes, temos dado dinheiro e trigo. Deixamos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restitui-o, e nada procuraremos dele. Faremos assim como diz. Então chamei os sacerdotes e fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Glória a Deus. Amém. Orar? Vamos orar. Querido Deus Todo-Poderoso, graça te damos, Senhor. Glória a palavra Deus. tão Louvado poderosa e seja o gloriosa. nome do Senhor. Pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua graça, a tua revelação. Fale conosco, E pedimos que o Senhor Senhor, abra a porta da tua palavra, Senhor, de uma forma especial, usa o teu servo para nos ensinar. E que todos quantos, Senhor, ouvir esta palavra, possa ser edificado, possa ser sarado, possa ser curado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Com muita alegria,
quero apresentar nosso convidado nesta manhã, professor que estará lecionando, operador Pedro, né? Ali está ele. Que diremos a ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. O operador Pedro está com toda a liberdade nesta manhã, né, para nos trazer esta lição. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Bastante grato a Deus por essa oportunidade. Não sou o melhor professor, mas eu creio que nós somos capazes de sair daqui aprendendo um pouco mais a respeito da palavra de Deus e coisas que nós podemos colocar em prática nas nossas vidas para o melhor andamento da obra do Senhor. O tema que nos foi proposto é a lição de número 8, cujo tema é: as causas da desunião devem ser eliminadas. Um tema bastante sugestivo, porque a união hoje em dia ela é um dos pilares da igreja na terra, de forma que o Senhor Jesus ele se torna conhecido através da nossa união. O texto áureo está em Salmos 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é interessante também ressaltar que o Salmo 133 ele tem apenas 3 versículos. E ele finaliza dizendo: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós precisamos entender que a união ela é não só uma ferramenta para a prosperidade da igreja, mas eu creio ainda que a união dos irmãos ela é também uma bênção individual que nós podemos carregar para nossas casas, para as nossas famílias, e assim sermos cada dia mais abençoados por Deus. A verdade prática vai dizer: a união é uma força indispensável para a igreja, um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Nós vamos ver, irmãos, assim como foi lido aqui na leitura oficial, que o povo judeu ele estava passando ali por um momento de um conflito social, onde os ricos ficavam cada dia mais ricos e os pobres, consequentemente, cada dia mais pobres. No meio daquele povo, nós vamos ver que existia uma característica dos judeus que foram libertos do cativeiro. Primeiro, eles eram do mesmo povo, eles confessavam a um único Deus, o altar já havia sido renovado, o templo levantado e o culto restaurado conforme a lei. E ainda eles estavam debaixo de um despertamento que foi iniciado por Deus através do rei Ciro. E esse despertamento ele trouxe para aquele povo alguns benefícios, que foi, por exemplo, o povo voltou a ser obediente a Deus. O povo voltou a debruçar-se na prática da oração e, consequentemente, também voltou a desejar ser mais fiel a Deus e a valorizar ainda mais a palavra, a praticar a palavra. Desta forma, então, isso inclusive me lembra o que acontece no livro de Neemias ainda, em que no capítulo 8, em que Neemias ele vai reunir o povo, e ele reúne o povo na praça, ele reúne os homens, ele reúne as mulheres, inclusive as crianças, e ele vai ler a letra da lei para aquele povo. E a Bíblia diz que Neemias e Esdras eles vão explicar a palavra para o povo. E eles passam ali dias explicando. E o resultado ele vem no próximo capítulo,
Nós vamos ver que no capítulo de número 9, o povo é tomado por um arrependimento, com uma forma de verdadeiro avivamento, porque um dos frutos do avivamento é o arrependimento, e o povo confessava seus pecados. Daí nós vemos o resultado que a palavra tem, o resultado que a palavra faz, porque a palavra ela é poderosa. E por isso nós não devemos ficar apoiados tanto em muitos movimentos que acontecem na igreja, em que esquecem muitas das vezes a palavra. Bem? Esse povo ainda, eles cooperaram na restauração da cidade de Jerusalém. Então, irmãos, essa união do povo, bem como este despertamento, também deve ser usado como respaldo, como um dos exemplos que a igreja da atualidade precisa seguir. Nós vamos ver que os discípulos, eles tinham muita comunhão, e eles tinham também interesses comuns, assim como a igreja tem hoje e deve ter. Nós somos uma igreja aqui na terra em que prega o Evangelho, prega a palavra de Jesus e tenta convencer o mundo através do Espírito Santo. E para isso a igreja precisa ter interesses comuns, a igreja precisa estar ligada em um único objetivo. Nós vamos ver que em Atos capítulo 2, os discípulos eles perseveravam na oração, no partir do pão e também na comunhão entre os irmãos. Então isso era muito importante. Ainda em Gálatas capítulo 2, verso 9, nós vamos ver que Pedro, Tiago, João e Barnabé, eles precisavam estar em comunhão para ir até os gentios. É como se a comunhão fosse um dos requisitos para que tudo pudesse dar certo, para que tudo pudesse correr bem, para que a missão fosse concluída. Precisava-se de comunhão entre os irmãos. E nós, irmãos, a igreja da atualidade, nós vamos ver que nós temos algumas características também que nos unem. Por exemplo, nós somos um em Cristo, sendo Cristo a cabeça e nós o corpo. Nós somos uma família. Nós precisamos entender que muitas coisas só vão acontecer na igreja através da união dos irmãos, da proximidade, do relacionamento, do bom relacionamento. Por isso é necessário nós entendermos que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E estas coisas, estes fatos, como o fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, de Deus ter dado seu único Filho para morrer por nós, são coisas que nos unem, que nos entrelaçam, para que nós possamos continuar fazendo a obra de Deus com união aqui na terra. E através da união, irmãos, nós também adquirimos algumas bênçãos decorrentes da união. Uma delas é apoio espiritual. Na sociedade em que a gente vive, eu acredito que muitos aqui trabalham, outros estudam, nós vamos ter muito contato com pessoas que têm uma fé diferente da gente, que pensam de outra forma, de alguns assuntos, e a gente vai ver que em muitos momentos nós estamos próximos de pessoas que têm um pensamento extremamente diferente, que para nós é extremamente errado, para nós é pecado. A gente vê muitas das vezes, um exemplo clássico é o fato do aborto, em que a igreja é contra, mas existem muitas pessoas que defendem todo tipo de aborto. Isso é uma das coisas que a igreja é contra, mas que há muitos grupos que defendem essa prática. Então nós aqui na igreja, nós precisamos entender que, pelo fato de nós estarmos rodeados de pessoas com pensamentos diferentes, na igreja nós podemos ter apoio espiritual para essas coisas. Nós precisamos entender que aqui
nós estamos debaixo da mesma dependência, da mesma lei e de Jesus que nos une. Por isso nós temos aqui apoio espiritual. Isso deve ser tratado, irmãos, com muita... Deve ser cada dia mais valorizado pela igreja, cada dia mais valorizado pelos irmãos, porque este apoio espiritual ele é extremamente necessário para que nós podemos estar fortes diante das coisas que acontecem no mundo hoje. Outra bênção decorrente da união é o prazer, irmãos, de dividir as cargas. A gente vê na igreja, muitas vezes, quando chega algum bilhete na igreja, que algum irmão não está passando bem, algum irmão está com um filho no hospital, ou ocorreu um acidente, alguma coisa, e chega-se um bilhete aqui na igreja e a gente, até então só uma pessoa estava sofrendo, porque muitas das vezes só ela estava sabendo daquilo. Mas o fato de chegar aqui avisando, irmãos, vamos levantar um clamor para tal irmão, tal jovem, tal adolescente, faz com que a igreja se una em oração e possa dividir essa carga e muitas das vezes, através do clamor da igreja, a bênção é concedida para aquele irmão. O livramento chega na vida daquela família, o livramento chega na família daquele homem, daquela mulher que está passando ali por momentos muito difíceis. Então esta é uma das bênçãos, o fato de poder dividir as cargas. E eu me refiro a dividir as cargas não apenas, irmãos, no momento da oração. Eu reparei que a igreja aqui do Castelo Branco, no final do ano passado, foi feita aquela campanha do sacolão. Então é um momento, irmãos, em que existem pessoas que estão necessitadas de algumas coisas, muitas das vezes de alimentos. E a igreja tem essa capacidade de poder ajudar, de dividir essa carga. E esta é uma das bênçãos, essa é uma das formas em que nós podemos mostrar Jesus para aquelas pessoas, o fato de dividir as cargas com elas. E isso é muito bonito. A união, irmãos, ela ainda vai nos fazer fortes. A lição ela não vai nos trazer exemplo de que uma ovelha sozinha ela é mais fácil de ser tirada, e que uma pedra, estando ela fixada no muro, ela é mais difícil de ser tirada. E isso mostra que a igreja em união ela é extremamente forte. Eu me lembro de um fato em que estavam na igreja, estava mais ou menos eu e uns 4 amigos, e um deles não estava estava voltando para a igreja, não estava tão firme ainda. E naquele dia nós orávamos das 9 às 10, e naquele dia surgiu para ele uma proposta que faria ele desviar do caminho, seguir um caminho diferente, distanciando de Deus, ainda correndo risco de vida ou coisas assim. E nós, por estarmos ali juntos, nós conseguimos convencê-lo a não continuar, a não fazer, a retroceder e prosseguir. Então a união, ela faz coisas desse tipo. Muitas das vezes alguém está passando por um momento de pouca lucidez e nós, estando unidos, nós conseguimos convencer as pessoas a não praticarem algo que é errado, a não fazer algo que é pecado, que vai desagradar a Deus. Por isso, a lição traz o exemplo da ovelha e da pedra. E a união da igreja, ela vai nos mostrar que a união ela dá testemunho da pessoa de Jesus. Nós que entendemos que Jesus morreu por nós vivemos aqui na terra com o objetivo de pregar o seu Evangelho e de, através do Espírito Santo, convencer pessoas a aceitarem a Jesus, a receberem a Jesus.
E Jesus, no capítulo de João 17, capítulo 21, ele vai dizer que através da união o mundo conheceria ele. De forma que o mundo não conheceria se nós não tivéssemos união. Então nós precisamos ter união para fazer o mundo conhecedor da pessoa de Jesus. Nós precisamos de união para mostrar do Evangelho de Jesus para a cidade, para o bairro em que nós vivemos. Nós precisamos de união para mostrar para a nossa família que Jesus é verdadeiro, que Jesus morreu por nós, que Jesus morreu também por eles. Por isso a união ela é imprescindível no meio da igreja, de forma que Jesus se torna conhecido através da união dos irmãos. Então, irmãos, a união ela é uma verdadeira força, e ela é então o segredo da vitória da igreja. É basicamente como um corpo, como em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, que diz que nós somos um corpo em Cristo. Nós precisamos conhecer as nossas debilidades, as nossas qualidades, de forma que o corpo ele tem ali muitos órgãos, de forma que um corpo não consegue caminhar até certo ponto sem que ele tenha pernas, ou não adianta o corpo ter os pés sem ter as pernas, ou as mãos não conseguem alcançar tal objeto se não tiver o braço. De forma que a igreja, nós precisamos entender que ela é um corpo em que se completa com as pessoas. Se as pessoas não estiverem unidas, nós não alcançaremos tal objetivo. Então, o corpo é um grande exemplo de como a igreja precisa ser, a igreja precisa viver. A igreja precisa entender que ninguém é substituível e ninguém é insubstituível, que todos têm ali o seu papel. Assim como Jesus teve os discípulos, atualmente tem os pastores, consequentemente os pastores precisam dos obreiros, os obreiros dos líderes, os líderes de seus componentes, o líder das crianças, dos jovens, porque ninguém é indispensável, todos somos necessários para o andamento dessa obra. Por isso nós precisamos estar ligados como um corpo, como dizia se eu não me engano, em Eclesiastes capítulo 7, em que Salomão vai dizer que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra tão depressa. De forma que se nós tentássemos quebrar esses cordões um por um, conseguiríamos facilmente. Mas a forma com que eles se entrelaçam faz com que este cordão não se quebre tão depressa. Mas como nós lemos, irmãos, em Neemias, nós vamos ver que a união dos judeus ela estava ameaçada, ela estava correndo risco, o povo estava começando a se desunir. E uma das coisas que ameaçava essa união era a injustiça social, porque financeiramente os judeus que foram libertos do cativeiro, eles não tinham uma vida tão confortável, eles não tinham uma vida tão boa. Alguns estudiosos dizem que isso se dá pela seca e pelas altas taxas do governo, que aquele povo precisava pagar. E consequentemente também pelo egoísmo dos ricos, de forma que as pessoas, os mais pobres, precisavam para se alimentar pegar dinheiro emprestados para comprar trigo ou pegar alimentos emprestados, e pegando esses alimentos eles precisavam, além de pagar juros, os juros eram cobrados com usura.
que eram juros exorbitantes, juros praticamente impagáveis. E o povo precisava pegar para se alimentar, e chegou a ponto de as pessoas pegarem dinheiro emprestado e ter que hipotecar suas casas, suas terras, e consequentemente, para quitar suas dívidas, pegaram até os seus filhos e as suas filhas para quitar essas dívidas, e isso era um ciclo, ia se tomando tudo daquele povo, dos mais pobres, a chegar um momento em que as dívidas precisaram ser executadas para quitá-las, e levaram casas, terras, vinhas, filhos e filhas para ser escravos. E quando isso chegou até os ouvidos de Neemias, a Bíblia vai dizer que ele muito se enfada, ou muito se ira. Algumas traduções vai dizer que ele muito se quebranta com aquela situação, porque é uma forma muito clara de injustiça. Não precisa de muito esforço para entender que era uma situação totalmente injusta. Eu dei o exemplo aqui do sacolão, da cesta básica que a igreja fez, e aquele povo fazia de forma totalmente diferente, fazendo com que a injustiça predominasse no povo. E aí, irmãos, nós tentamos explicar isso de forma que a única explicação para que essas coisas fossem feitas é a falta de amor do povo. As pessoas mais ricas estavam perdendo o amor. E em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, está um dos versículos mais conhecidos a respeito do amor. E nós vamos ver que o amor, ele é benigno. O amor é bom, de forma que aquele povo se comportava de forma extremamente contrária a ser um povo bom, a ser um povo de amor. E ainda o amor não se porta com indecência, sendo aquele povo, aquelas pessoas mais ricas, se portando ali naquele momento de forma extremamente, com uma proposta extremamente indecente, com uma proposta extremamente injusta. E o amor não busca interesses próprios, assim como aquele povo naquele momento estava buscando. Não se alegra com a injustiça e tudo suporta. Nós podemos ver que aquele povo seguia uma linha extremamente diferente de quem tem amor. Porque quem tem amor não faz esse tipo de coisa. Quem tem amor não trata com injustiça. Quem tem amor é capaz de perdoar dívidas para se alimentar, como aquele povo estava fazendo, se endividando para alimentar os seus filhos, suas filhas, suas mulheres. E as pessoas ali aproveitavam daquela situação para tomar os seus bens, tomar as suas casas, tomar seus filhos e filhas. E eles estavam ainda, aqueles mais ricos que cobravam juros com usura, quebrando uma ordenança que se encontra em Levítico capítulo 25, verso 35 e Êxodo capítulo 22, verso 25, que era uma ordenança de que não se podia emprestar e cobrar com usura. Podia se emprestar e cobrar juros, sim, mas não podia se emprestar e cobrar com usura. Então não era proibido emprestar dinheiro ou emprestar alimento, era proibido cobrar com usura. E aquele povo, eles se portavam de forma, irmãos, com extrema dureza e com ganância contra seus irmãos. A ganância é um sentimento, um desejo egoísta
Nós vamos ver que em Lucas, capítulo 12, verso 15, Jesus vai dizer que a vida de um homem não consiste em abundância dos bens que possui. Sendo assim, o povo, os mais ricos ali naquela época, estavam agindo de forma extremamente contrária a um dos ensinamentos de Jesus. Porque o que parece é que os mais ricos emprestavam dinheiro já com interesse em adquirir bens, em adquirir outras terras, em adquirir outras casas, discordando totalmente desse ensinamento de Jesus, porque Jesus diz que a vida de um homem não consiste em abundância de bens, e eles se portavam de forma a cada dia mais aumentar os seus bens, aumentar as suas contas, as suas dependências, sendo que isto não era correto, sendo que isto é divergente dos ensinamentos de Jesus. E quando isso chega até Neemias, ele precisa solucionar estes problemas, ele precisa resolver esse problema. E Neemias, nós vamos ver que ele muito se enfada, mas ele vai agir com extrema sabedoria. E para agirmos com sabedoria, nós sabemos que Deus é a principal forma de sabedoria. Deus, ele é a sabedoria em pessoa, e nenhum homem é capaz de ter toda a sabedoria plena, que ela está em Deus. Mas Deus, ele vai dizer no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, que aquele que não tem sabedoria, que peça a Deus, que Deus a concede. E para nós sermos solucionadores de problemas, nós precisamos pedir a Deus cada dia mais sabedoria, cada dia mais sabedoria para lidar com problemas, cada dia mais sabedoria para resolver conflitos e situações que muitas das vezes precisam ser resolvidas, como era o fato desse povo, porque o povo estava passando fome e os seus filhos sendo vendidos como escravos, e eles não tinham nenhuma forma de resolver, a não ser clamar a Deus e também falar com Neemias, para que ele tentasse resolver. Então nós vamos ver que Neemias, ele vai agir com extrema sabedoria para resolver aquela situação. Ele se ira, mas ao mesmo tempo ele guarda aquilo para ele, e ele vai ali tentar resolver de forma extremamente pacífica. E primeiro Neemias, ele vai reunir o povo e ele vai evidenciar o problema. Ele vai dizer de fato o que estava acontecendo. Ele vai dizer: os nossos irmãos estão sendo escravizados. Vocês venderiam seus irmãos? Vocês me venderiam? E ele vai confrontar aquele povo. E muitas das vezes, irmãos, para resolvermos situações, nós precisamos, de forma bastante respeitosa e pacífica, confrontar algumas pessoas para resolver esse problema. E Neemias, ele precisou confrontar aquelas pessoas. E nós vamos ver que em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a escritura escriturada por Deus é proveitosa para ensinar. Dessa forma, nós entendemos que Neemias, pelo fato dele ser um homem inspirado por Deus, ele tinha respaldo para ensinar pessoas, para ensinar e ainda para corrigir. Por isso Neemias teve essa liberdade de falar com o povo, para corrigir o povo, porque a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus, ela é apta para corrigir pessoas, para corrigir condutas, para corrigir a nossa forma de agir. E por isso nós precisamos ainda tomar muito cuidado, não só para corrigir, mas quando nós somos corrigidos por alguém. Porque muitas das vezes essa pessoa tem respaldo bíblico para falar aquilo para você, e você às vezes, por falta de conhecimento, não dá muito crédito para aquilo,
mas ela tem respaldo para te corrigir. Muitas das vezes, ou é o pastor, ou é o obreiro, ou é o líder dos jovens, dos adolescentes. Muitas das vezes essa pessoa tem respaldo para te corrigir, e a gente acaba se enrolando nas nossas vidas, porque achamos que aquela pessoa está agindo com soberba, achamos que aquela pessoa quer somente o nosso mal, mas muitas das vezes ela quer o nosso bem, assim como Neemias queria do povo, porque aquele povo estava desobedecendo a Deus, aquele povo estava fazendo algo que não era bom, e consequentemente, lá na frente, a conta viria para aquele povo pagar. Deus ia cobrar daquele povo, de forma que Neemias os corrige com respaldo para que eles não pagassem lá na frente. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Por isso nós precisamos tomar cuidado com os momentos em que nós somos corrigidos, como também os momentos em que nós precisamos corrigir. Então, irmãos, a palavra inspirada por Deus, ela é apta para que o homem seja bem instruído na obra, de forma que a obra ela não vai andar, ela não vai caminhar também, se ela não tiver pessoas sendo corrigidas, pessoas corrigindo, pessoas instruídas. Por isso nós precisamos dar muito crédito para isso, porque para que nós possamos aprender a viver de forma que agrada-se a Deus, nós vamos estar constantemente sendo corrigidos e corrigindo, e devemos cada dia mais respeitar quem tem autoridade para isso. E Neemias, irmãos, ele vai fazer ali uma proposta para aquelas pessoas, e ele vai dizer: deixemos estes ganhos, restituí-lhes hoje. É interessante dizer também que Neemias, quando ele vai fazer a proposta, ele se inclui na proposta. Ele vai dizer, ele não diz: vocês precisam deixar esse ganho. Ele vai dizer: deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. De forma que ele se inclui na proposta, porque Neemias também havia emprestado dinheiro, ou emprestado trigo para as pessoas se alimentarem. Só que o problema não está em emprestar e cobrar juros. O problema está em emprestar e cobrar juros com usura, que eram aqueles juros exorbitantes que as pessoas não conseguiriam pagar. E isso me lembra ainda aquele versículo em que diz: ensina a criança no caminho que se deve andar. Só que muitas das vezes eu já vi particularmente pessoas dizerem: ensine a criança o caminho que se deve andar, quando na verdade é ensinar a criança no caminho, porque muitas das vezes a cobrança ela vem de uma pessoa em que não dá exemplo. Por isso Neemias ele se inclui na proposta, ele está ensinando as pessoas não o caminho, mas no caminho, porque muitas das vezes acontece, talvez, do pai ou do líder de alguém na igreja cobrar algo em que ele não se enquadra, em que ele não faz. Por exemplo, alguém na igreja, o líder, por exemplo, cobrar que o adolescente ou o jovem chegue e dobre o joelho, sendo que nos cultos ele não chega, dobra o joelho e não ora. Isso é ensinar o caminho, sem ensinar no caminho. Então nós precisamos, ao termos a intenção de ensinar alguém, ensinar no caminho, sermos um exemplo, assim como Neemias fez, e ele abriu mão dos juros, e ele fez essa proposta de abrir mão das pessoas também mais ricas abrirem mão de cobrar com usura, e ele se inclui na proposta. E acontece que a proposta ela foi aceita. E ela foi aceita, irmão, só porque Neemias agiu com sabedoria. Neemias agiu com muita calma, com um desejo extremamente pacífico de resolver aquela situação. E com isso a paz voltou a reinar ali
entre os judeus, porque o problema estava sendo solucionado. E esses tipos de problemas, irmãos, eles precisam ser tratados com muito cuidado. O solucionador de problemas, assim como Neemias, ele não pode ser ignorante. Muitas das vezes, alguém tenta resolver um problema sem ter conhecimento do que é que está acontecendo. Então Neemias, ele tomou muito cuidado com isso, a entender o que de fato estava acontecendo. Um solucionador de problemas como Neemias não pode ser uma pessoa negligente, não pode ser uma pessoa que faz vista grossa, que vê o problema e sabe que aquilo é um problema, aquilo vai aumentar e não tem a intenção de resolvê-lo. E essas são atitudes que podem, muitas das vezes, fazer o problema crescer, aumentar o problema. E para solucionar esses problemas, nós precisamos ter algumas características. Por exemplo, nós precisamos, para solucionar problemas, sermos imparciais. Nós vamos ver que hoje, por exemplo, no ordenamento jurídico brasileiro, existe um princípio chamado princípio da imparcialidade do juiz, que é que um juiz não pode resolver, não é capaz de resolver algo, uma causa, se ele estiver envolvido de forma imparcial. Por exemplo, se ele estiver em uma causa em que a filha dele é a ré, é lógico que ele vai fazer o possível para livrar a filha dele daquele momento. Por isso, para resolvermos problemas, solucionar conflitos, assim como Neemias, nós precisamos colocar em prática a nossa imparcialidade. Nós não podemos tentar resolver uma situação, sendo que antes de tentarmos resolver a situação, nós já temos em nosso coração, em nossa mente, escolhido um lado para ficarmos. Nós precisamos ser imparciais nesses casos. Nós precisamos ser também humildes e entender que a soberba, ela só vai trazer mais confusão, ela só vai trazer mais problemas. Eu não me lembro onde, mas tem um versículo que fala sobre tratar a todos como se fossem melhores do que nós. E é esse o sentimento em que nós temos que ter para resolver um problema. Nós precisamos ter a intenção do nosso coração de tratar as pessoas bem, de ver a todos como pessoas melhores do que nós, e essa humildade vai fazer com que os problemas sejam melhor solucionados, melhor resolvidos. Isso é preciso. Eu volto mais uma vez no item de ser sábio. Como eu disse, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, porque Deus concede sabedoria para o povo, Deus concede sabedoria para nós para resolvermos os conflitos, assim como Neemias teve para resolver aquele problema. Então Deus, ele deseja nos trazer cada dia mais sabedoria, assim como Neemias teve para agir com aquele povo. Nós vemos, para terminarmos, nós vimos que aquele povo, ele estava sendo escravizado. As pessoas sofriam para se alimentar e precisavam ainda penhorar suas casas, suas famílias, seus filhos, suas terras, para quitar suas dívidas. Como eu disse, uma causa extremamente injusta, que estava fazendo com que a união aos poucos fosse saindo daquele povo, desaparecendo, se afastando daquele povo. E Neemias, ao ver isso, ele precisa resolver o problema, assim como nós muitas das vezes precisamos nas nossas vidas. E vendo este problema, Neemias vai precisar fazer uma proposta para resolver aquela situação, e a proposta de Neemias vai ser aceita, e a união vai voltar a reinar no povo.
E é disso que nós precisamos nos dias de hoje, atentarmos cada dia mais para a união e entender que ela é um princípio básico, um dos pilares da igreja na terra. A igreja precisa cada dia mais entender que nós somos um corpo e que ninguém faz nada sem ninguém. Todos precisam um do outro, pessoas precisam de pessoas para que as coisas começarem a acontecer no nosso meio. E através da nossa união nós podemos fazer Jesus conhecido. Nós precisamos da união para pregarmos ao Senhor Jesus, pregarmos a palavra de Deus. Por isso a união ela é um requisito bastante importante para que nós possamos viver uma vida conforme, devemos viver uma vida conforme os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos, consequentemente também os ensinamentos do pastor, os ensinamentos dos líderes e dos obreiros. E é basicamente isso que eu queria passar para os irmãos. Uma lição bastante simples. Eu fiz o possível para não complicar, mas para descomplicar, para ficar extremamente fácil de entender. E eu creio que humildemente nós podemos sair daqui aprendendo um pouco mais a respeito da palavra de Deus, a respeito de seus ensinamentos. Quero desde já agradecer aos irmãos, agradecer ao pastor, o diácono Eberson, acho que ele não está aqui, está viajando, por essa oportunidade. E assim eu encerro e agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse ensino nesta manhã, né? Glória a Deus. Não dá nem vontade de parar, né? Vontade de ficar ouvindo o irmão, o varão, até mais tarde, pois está muito bom. Que Deus continue abençoando de uma forma especial a vida do imperador Pedro, nos usando na obra do Senhor. Glória a Deus, esse é um tema muito importante, né? Nós estamos aprendendo nesta lição, nesse terceiro trimestre, e essa lição de número 8 é um tema muito bastante importante para os dias atuais que nós estamos vivendo. Então foi ensinado aqui nesta manhã que a obra do Senhor não tem crescimento se não tiver unidade. A obra do Senhor tem o crescimento e produzir, nós temos que estarmos unidos. Porque unidos nós seremos mais fortes. O objetivo do adversário é dividir. E sabendo que ele dividindo, nós nos tornamos mais fracos. Mas o objetivo de Jesus, né, é que nós ficamos unidos. E assim a obra do Senhor continue crescendo para a honra e glória do nome do Senhor. Todos nós na casa do Senhor, na obra do Senhor, por mais que nós pensamos que o nosso cargo, a nossa vocação seja inferior, né, seja pequena, mas é engano nosso. Todos nós que exercemos um cargo, uma vocação, um chamado, um ministério na casa do Senhor, na obra do Senhor, é necessário e muito de suma importância. Glória a Deus. Então eu quero agradecer também nesta manhã por esta oportunidade. Estamos aqui substituindo nesta manhã o nosso diácono Eberson, não pôde estar aqui nesta manhã. Quero agradecer a vida do cooperador Pedro. Deus continue abençoando de uma forma especial.
agradecer os irmãos, pastor. Quero que Deus dê direção ao nosso pastor esta manhã. Bem? Meus irmãos, a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede essa manhã de nós estarmos na sua casa, aprendermos mais uma porção da sua palavra, né? Vamos ficar em pé, vamos terminar agradecendo a Deus por este momento que Ele nos tem concedido. Nós temos aí o nosso culto à noite, onde nós estaremos mais uma vez reunidos para adorarmos o nome do Senhor. Convide alguém não evangélico para que possa vir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar quanto mais necessita oração. Oremos. Amado Deus soberano, Criador dos céus e da terra, graças nós te damos por esta manhã, onde nós estamos reunidos na tua casa, aprendendo a tua palavra. Graças te damos, ó Deus, pela vida dos irmãos que aqui estão conosco. Ó Deus, graças nós te damos, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de aprender, Senhor. Agora nos ajuda a colocar em prática aquilo que nós ouvimos aqui esta manhã. A cada pedido de oração, tu conheces, esquadrilha corações e pensamentos. Ó Deus, eu te peço, estende as tuas mãos, abençoa-nos neste dia, leva-nos para os nossos lares, abençoando, nos guardando. Abençoa no culto à noite, ministrando a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. É assim, ó Deus, que nós te pedimos essas bênçãos, no nome de Jesus. Tenha em tuas mãos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a divina comunhão e a consolação do Espírito Santo seja em nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.